Boa noite, galerinha, que já está entrando. Não dá para acenar para todo mundo, né? Bem-vindos à nossa live. Estou aqui convidando o grande mestre, professor Ademar, Sarinha, Dante. Olha aí, grande Dante, muito bom. Grande professor Ademar, quanto tempo? Tudo bom, mestre? Acho que a sua conexão está picotou um pouquinho na entrada da live. Melhorou agora? Tá de boa? Melhorou, Oi? melhorou, tá de Quando eu boa, estou tá de aqui, eu boa. vivo esse momento lindo, como diria o nosso amigo Roberto. Como é que estão as coisas em Fortaleza? Ainda Na estamos medi- no meio do caos. A teoria do Ainda- caos, desorganizar para organizar. É muito bom falar com você dessa forma, que se fosse tão simples assim, né? Na medida do possível estamos bem, né? Mas Show. os números são muito assustadores, mas acho que não é só de Fortaleza, não. Acho que o Brasil todo está sofrendo muito ainda com essa doença. Ademar, quem diria que a palavra globalização ia ser levada tão a sério pelo brasileiro, né? A gente via nos filmes o japonesinho, todo mundo de máscara, poluição do ar, sei lá, 70%, 80%, algo que a gente só via em filmes de zumbi, todo mundo em casa, etc. E agora a gente vive essa realidade, não é verdade? É uma coisa fora do real, né? E outros polêmicos, né? Já que a gente vai falar de Enem, eu não posso deixar de, por exemplo, lembrar qual foi a política do Trump, super nacionalista, né? Que era uma política muito voltada para dentro. Agora você tem o Joe Biden dizendo que as vacinas são primeiro para os americanos, mesmo ele tendo comprado quase 1 bilhão de vacinas. Então, algumas vacinas nem aprovadas nem vão usar. Então, você começa a ver um É, pouco nesse aspecto do nacionalismo puxando. E foi, por exemplo, a consequência. O mundo parou lá em abril do ano passado, porque só quem fabricava EPIs era a China. Então, se sim. descobriram, por exemplo, que quem fabricava máscaras e todos os equipamentos era a China, porque você tinha aquele conceito de fabrica onde for mais barato, faça faço uma demanda sobre momento, não preciso ter estoques, e de repente o mundo todo ficou paralisado. Você tem hoje Sofre, né? diversas indústrias sofrendo, ainda com falta de peças, de componentes, não sei o quê, porque você tem uma globalização. Você tem praticamente só um ou dois lugares do mundo que fabrica aquilo. Isso é um efeito da globalização. Sim, sim, verdade. Inclusive os alunos do ano passado, né, que fizeram o Enem do ano passado, estavam sempre perguntando, Xandão, existe uma possibilidade de cair Covid na prova? E aí era totalmente descartado, porque a prova já estava praticamente já elaborada, Acho, né, já acho fechada. que até esse ano. Acho que até esse ano não vai cair. Aí essa era a minha pergunta, você já se antecipou. E a gente tem ainda uma, como a gente diz aqui, uma peinha de chance de que esse ano caia ou apareça alguma coisa relacionada ao Covid? Acho pouquíssimo provável. É um grande desafio para o INEB montar tantas provas sem pré-teste. Então, eles devem estar com um banco de questões, pelo menos 2 anos sem colocar questões novas, é um pouco mais difícil. O pré-teste é fundamental para a teoria de resposta ao item. Se eu não tiver o pré-teste, eu não acabo não tendo validação geral da prova e nem critérios. Até para comparar a prova digital, a prova impressa e a prova PPL, mas é um grande desafio hoje pro INEP, porque você tem você precisa de ter essas questões, e onde é que eu pretesto essas questões? Eu protesto essas questões normalmente em universidades e colégios, com alunos de segundo e terceiro ano, mas eu tenho uma dificuldade de fazer esse pré-teste eficiente. A prova Certo. fechar, a prova deve fechar ali por volta do dia 9 a 18 de maio, esse é o fechamento dos primeiros cadernos. Depois esses cadernos são olhados para a prova, eles passam, Xandão, por um fluxo de olhar para as pessoas que têm necessidades especiais, como os cegos, por exemplo. E aí, se eu Certo. tenho, por exemplo, uma questão com mapa, que é muito difícil para um cego ver, então eles vão lá na TRI, olham qual é a posição da questão. A posição é como é que ele fica na régua, e não a posição na prova. Certo. O que é a posição? Essa questão no pré-teste disse que ela tem dificuldade 700.
Uhum. É uma questão difícil. Aí eu Certo. vou lá no meu banco de questões, olho, procuro uma questão 700 e substituo uma pela outra. E às vezes eu tiro uma de história e coloco uma de geografia, às vezes coloco uma de sociologia. Isso não importa, o Enem não olha para a questão das disciplinas e as separações dentro das provas de humanas e natureza, que tem mais de uma disciplina. Então, eles acabam olhando pela proficiência que tem. Então, é um grande desafio para o INEP, um Certo. segundo ano sem poder, um segundo ano sem de fato, conseguir pré-testar questões. Tomara que ainda Já, dê tempo. já que o senhor chegou, e aí já era o iniciozinho da nossa live, a questão da TRI, e aí nós sabemos que essa pré-testagem, como o senhor falou, ela é feita em escolas, em institutos federais e etc. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: eu sempre tive a curiosidade de saber quando a questão ela é anulada, né? E esse ano eu me senti importante na área de linguagem, porque nós tivemos uma questão de inglês da minha área anulada, né? Algo que seria, meu Deus, geralmente se anula matemática, se anula química, mas aí nós tivemos uma questão de inglês. E aí vamos transpor essa situação para o contexto da TRI. E aí eu já tenho essa questão que ela já foi pré-testada, né? Ela já teve essa pré-testagem, então ela volta, né, para o banco de dados, como o senhor disse, com esse peso e etc. E aí, nesse espaço que estava dedicado para essa questão, que ela foi pré-testada e ela tinha um gabarito, em tese, né, ele ficou ali sem aquela resposta correta com aquele espaço, vamos colocar assim de maneira mais didática. Como é que isso funciona, professor? Uma questão que já foi pré-testada e ela precisou aí ter tirar essa Vamos questão lá. da régua. A primeira coisa é a seguinte: eu posso ter questões nulas dentro da prova por um descuido, como aconteceu na prova digital, na prova de matemática, teve uma questão que já tinha caído no Enem. Certo. Então ela estava corretíssima, não tinha nenhum problema e ela caiu. Então, automaticamente essa questão, ela por uma questão de equidade, eu precisei tirar essa questão. Ok. Ou eu posso ter um problema no pré-teste. É raro ter problema no pré-teste. Eu advogo muito mais uma possibilidade, e isso foi bem debatido, bem esclarecido e exposto em alguns jornais do Brasil, que no ano de 2019, algumas questões não foram pré-testadas. Aí você vai dizer, opa, Opa. isso não era para acontecer. E Verdade. como é que é o pré-teste dentro de uma avaliação? Inclusive, alguns países fazem isso. Eu lanço a prova e eu separo de forma aleatória, por exemplo, uma amostra de 100 mil pessoas. É bem Certo. confiável uma amostra de 100 mil pessoas. E eu Verdade. pré-testo aquelas 100 mil questões depois que a prova aconteceu. Eu faço um pós-teste. Depois que eu faço isso, eu vejo quais são os parâmetros dela e eu reequilibro ela dentro da minha curva. Agora, quando eu faço isso, eu tenho que ter muita consciência que na hora que eu estou dizendo isso, eu posso ter uma questão que ela foi mal elaborada. O pré-teste serve para encontrar os microdados, digamos, os parâmetros, perdão, e o pré-teste serve também para um outro lado, que é, às vezes, perguntar, por exemplo, por que tem 70% da população que está marcando letra D de dado, onde o gabarito é Certo. B. Então, tem um distrator que está chamando tanta atenção que talvez a questão esteja com algum problema no comando, algum problema alguma informação geral, e isso não vai gerar o que é o chamado lá na TRI, uma curva característica. Então, a questão pode ter esse tipo de problema. Quando ela vai ser pré-testada e ela volta com problema, cabe ao supervisor do INEP descobrir onde é o problema. Então, ele olha Certo, para a certo. questão e diz, olha, os parâmetros são esses, não gerou curva característica e o índice de acerto dos meninos foi esse. Às vezes, o melhor fazer é nem remendar o item, é jogar fora, porque o item, ele custa hoje para o Brasil algo em torno de entre 2.500 e 4.000 reais. Poxa. O mais barato é o que pagam para o professor, que é algo em torno de 200 reais pela questão. Depois eu tenho que colocar ela em cadernos, colocar na metodologia de aplicar 20 questões em 48 minutos em cada sala. Isso é um tempo que os psicólogos falam, que depois disso o pré-teste começa a não ser mais validado. A pessoa cansa, não entende o que está fazendo ali e tudo mais. Então, Já dentro esse é daquela psicometria, né? Que chama da dentro psicometria, da, né? Já tem dentro da essa psicometria. didática, Então, né? você tem que fazer e tem que testar tem que pré-testar isso entre 500 e 1.200 pessoas. Então, é um baita trabalho para se fazer isso, É. entendeu?
Então, se trabalhar com Show. TRI é um pouco nisso. O simulado do SAS, a gente faz isso. A gente Uhum. não pré-testa e a gente pós-testa e depois coloca todos na mesma régua. Então, Entendi. o que pode ter acontecido é que passou batido um item desse. Tá? Agora, pode ser que ele seja mesmo pré-testado, não tenha gerado uma desconfiança grande nesse aí, e chegado lá depois a gente percebeu que não tinha gabarito, ou que tinha um erro muito grave a ponto de ter que anular a questão. E como é que fica a régua, né? É. Como Foi é que muito fica bom agora esse, esse, foi esse muito bom você, buraco, né? Como os foi meninos muito dizem. bom E esse buraco, Xandão? foi muito bom você falar. Tem duas coisas interessantes ter sido na prova de inglês, tá? Primeiro é o Tá. seguinte, não vão ter só 4 questões de inglês agora. Elas vão ter efetivamente 4 questões de inglês, mas a prova vai ter agora 44. Então, não se corrige mais a prova É. com 45 questões. Então, aquela questão nula, ela nem ajuda e nem atrapalha. É diferente da teoria clássica, que na teoria clássica ela ajuda. Tá? Ou seja, quando você tem uma questão anulada, todo mundo ganha o ponto. Na TRI, ninguém ganha o ponto. Isso é a primeira coisa Certo. que se estabelece. Ela sai da régua. Ela é Sai, eu desconsiderada. fico com E 44, às no vezes, viu, 44 faz a correção, certo? Entendi. faz a correção. Às vezes tem questões, principalmente na prova de matemática, quando você termina a pré-testagem e vai olhar os microdados, o aluno que acertou 44 questões tirou uma nota, por exemplo, 990, que é uma das máximas lá do Enem, e o aluno que acertou 45 questões também tirou 990. O que aconteceu? Às vezes tem uma questão que ela não gera parâmetro para a TRI, e ela, no meio do processo, ela é descartada. Tá? Ela não Certo. gera discriminação. Então, o que é essa régua que eu estou falando? Eu tenho questões lá que giram em torno de 300 até 900 na prova de matemática. Então, o pré-teste me diz, essa questão vale 300, essa vale 400, essa vale 500. Então, os alunos que acertarem as questões 300, 400, 500 e acertar, por exemplo, uma questão 600, ele vai ganhar os seus pontos cheios. Certo. Não é bem assim, não, mas tentando Uma ser analogia. didático. Certo, 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 certo. Agora, se eu erro 300, 400, 500, 600 e acerto os itens de 700 em diante, isso não tem coerência pedagógica. Isso é porque eu chutei. E aí o computador vai te dar alguns pontos, por isso que é importante não deixar nenhuma questão. Tem um mito aí de dizer, é melhor deixar a questão aberta, não deixe nenhuma questão em branco, porque mesmo que você seja um dos caras mais incoerentes da vida, que acerte essa questão, você ainda vai ganhar alguma coisa, tá? Show. Agora, Xandão, você tem um ponto aí que eu acho que é interessante, que é falar de inglês, tá? Certo. Boa, Quem é boa, que boa. faz a prova de inglês hoje? Quem é que faz a prova de inglês hoje do Enem no Brasil? 35% da população. Escola privada, né? Todo Então, mundo? escola privada, digamos que 90% das escolas privadas e poucos alunos de escola pública. O que acontece é que a prova, quem escolhe inglês tem muita confiança que vai fazer uma boa prova, tá? Uhum. Porque é uma das áreas onde você precisa ter um domínio muito claro numa escolha por espanhol. Quem escolhe espanhol pode ter domínio? Pode, mas normalmente é uma fuga. Diz, olha, eu não sou tão bom É em verdade. inglês e eu vou para espanhol. E essas duas provas têm, nas duas TRIs separadas, inglês e espanhol, divergências enormes. Então, por exemplo, normalmente as questões mais fáceis da prova de linguagem do primeiro dia são as de inglês. Porque Hum. eu tenho 35% da população que faz, mas que tem um nível cognitivo para inglês muito acima da média. Então, os Certo. índices são muito altos de acerto. Então, consequentemente, elas vão estar à esquerda da régua. Então, elas são as questões que... Errar duas questões numa prova de linguagens é uma pancada na canela daquelas assim, para doer mesmo, tá? Porque ela atrapalha, ela pode... Ela até não ajuda muito, porque ela está ali na função de coerência pedagógica, mas errar pode ser uma situação bem complicada. Já a de espanhol, os índices são muito diferentes. A de espanhol, elas se misturam dentro das questões de linguagem, elas se diluem ali na posição das Ah, réguas. Por quê? Porque eu tenho, naturalmente,
eu tenho naturalmente um processo onde é um erro e acerto comum, como outras questões quaisquer. Show. E aí, falando um pouquinho agora, saindo dessa ideia da TRI, indo para o SISU, especificamente, dia 6 a gente tem aí essa abertura, né, dos portões do SISU. 29 agora temos o resultado do Enem, já sai dia 29, os alunos já vão receber esse espelho, né, um espelho de correção. E aí o SISU ele abre, o senhor espera que o SISU tenha aí algumas novidades, já que tivemos um Enem com várias aplicações, com alunos que não tiveram acesso ao dia de prova, sei lá, todas as intempéries que poderiam acontecer, aconteceram nesse momento, né? Será que vamos ter alguma surpresa? Médias, a ponto de corte cair, os alunos estão preocupados. Xandão, poucas pessoas, houve uma evasão muito grande. Nessa evasão, na minha sala, eu só tinha praticamente 30% do que seria normal. Na lista de chamada, eu vi que várias pessoas faltaram. Isso vai influenciar? Não vai? Essa diminuição, né, nesse acesso aí da prova, vai mexer no ponto de corte? Não vai? O que é que o grande Ademar diz aí? Olha, essa é a pergunta do milhão, tá? Porque, em tese, não é para mexer nada, porém, cada população de cada ano é quem determina, de fato, o posicionamento das médias, tá? É, Quando eu tenho um pré-teste e eu jogo isso numa prova, é como se fosse uma pesquisa eleitoral. Então, eu faço uma pesquisa eleitoral com 2.000 pessoas no Brasil e eu digo, com um certo grau de precisão, que quem vai ser o presidente do país, quem vai ser o prefeito. Então, você tem um índice de acerto que até salta aos olhos estatísticos. Então, o pré-teste e a aplicação para a prova é para ser a mesma coisa. Se eu tiver tido questões em 2020 pré-testadas na hora da prova, como aconteceu em 2019, isso pode acontecer novamente, tá? Isso certo, pode ter certo. um, isso pode ter um desequilíbrio, como teve ano passado na prova de humanas. Em tese, o que eu estou achando, tá? Agora, a gente nunca teve na nossa história uma evasão tão grande. Então, as evasões eram em torno de 23% a 27% e as evasões passaram de 50%. Então, isso, quer queira, quer não, mexe com o processo todo das médias ou da própria população. Tem um outro ponto também, que quem foi fazer a prova, ele estava, primeiro, muito corajoso, porque do ponto de vista da Covid, a gente tem que dizer isso, porque muita gente não Verdade, foi, verdade, verdade. mas muita gente não foi fazer a prova por conta de ter desistido mesmo. A gente teve uma falta de acesso a dispositivos e a conectividade muito, muito fortes nesse ano, e assim como está acontecendo agora também no ano de 2021, a gente vai ter também outra consequência nesse ponto aí. Então, isso faz com que, por exemplo, em algumas situações possa haver um desequilíbrio mais do que outro. Então, o pessoal Certo. fala muito de cotas, né? Eu acho que a Sim, média das cotas deve aumentar, porque eu tive muitos poucos alunos de cotas de escola pública indo fazer a prova. Então, você começa a ter um desequilíbrio muito maior do que a média do se pensar. 2018, ele foi um Enem em que tinham notas que eram muito parecidas com toda a média histórica, e 2019 ele deu uma despencada, principalmente na área de humanas, em que as médias do verdade. Brasil caíram em torno de Caíram geral. 9%. Foi, eu vi, preste atenção. Em humanas, digamos assim, cair 9% foi a primeira vez que até tem uma teoria por que caiu tanto assim, mas foi um número muito forte. Me parece que quando a gente conversa com alunos de escola particular, diretores, professores, que a prova de matemática foi mais palatável, a prova da impressa esse ano foi mais palatável. Então, você tem um número de muitos alunos bons acertando muitas questões. Então, eu acho que tem que aguardar, tem muita especulação, não dá para cravar que vai aumentar tanto e diminuir. Eu acho que vai aumentar, é uma aposta muito mais por conta desse desequilíbrio tão grande dos números, por uma questão simples. Quando eu tenho um denominador de uma média menor, o resultado é maior. Então, se eu tenho Certo. 12 dividido por 3, o resultado é 4. Se eu aumentar o denominador, 12 dividido por 4, o resultado é 3.
Então, como eu tenho um número menor, a tendência é que eu tenha um crescimento nas médias. Agora, não dá para dizer que vai crescer e vai diminuir nas 4 áreas. Tá? Você tem Certo. um ponto aí, por enquanto, você tem um ponto aí de atenção. Agora, vamos aguardar. E agora não é 29 É. mais de manhã, né? 29, 18 horas. Acabou de 18 sair agora, horas. pô. É, eu vi. E agora é à noite, é mais de manhã, e depois muda, vai ser de tarde, de madrugada. Aí ninguém É, sabe. 18 horas libera, 18h01 cai o portal, aí Todo aumenta mundo mais entra, todo mundo ansiedade. entra 18 horas, aí só consegue o resultado de meia-noite, porque aí fica aquela doideira. Aproveitar e Ainda bem que agradecer o aí. SISU é só dia 6. Ainda bem, aí dá um tempinho. Agradecer o pessoal que está online, está chegando, né? Avisando que quem ficar até o fim desta live, ó, preste atenção na informação, para depois dizer que não sabe. Ah, não sei. Quem ficar até o final dessa live, certo? Vai concorrer ao sorteio de 3 cestas de chocolate da Cacau Show. Meu amigo, diga aí, professor. 3 cestas de chocolate da Cacau Show. Vai ter que ficar até o final da live, tá? Para isso Ó, acontecer. eu vou ficar até o final, posso concorrer? Boa, 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 boa. Já tem. Eram 3 cestas, agora só são 2 cestas, porque Ademar já vai pegar o cupom dele mais de um. Muito bem. E aí é o seguinte, para concorrer, você vai na bio, né, do Colégio Facex, você preenche lá um formzinho, um formulário, e aí você vai concorrer no final. A nossa equipe de marketing, né, está conversando comigo aqui no ponto, e eu vou fazer o sorteio junto com eles dessa cesta da Cacau Show. E aí vocês vão ver, vou explicar tudo direitinho, onde é que vocês vão receber essa cesta, como é. Lembrando que vocês podem deixar uma parcela desses ovos de chocolate, do chocolate que estiver lá para mim, tá? Eu vou colocar o endereço, não se preocupe, né? Isso chama-se Páscoa. Páscoa é a partilha. Então, se você ganhar essa cesta de chocolate, você vai partilhar conosco, não é não, professor? Ora, bolas. Vamos lá. Seguindo aquela nossa dinâmica padrão, né? Eu vou pensar agora bem na turma desse ano. E aí a gente tem aquelas máximas que os meninos se perguntam: como eu começo a minha prova do Enem? Como é que eu começo essa prova? O que é que eu faço primeiro? Eu começo pelas questões, depois eu vou para a redação, mas aí dá vontade de ir ao banheiro. Eu tenho 3 minutos para cada uma delas. E eu perco tempo, porque eu chego lá, eu vou arrumar o cabelo. No meu caso, não. Vou arrumar o cabelo, vou me maquiar, e aí eu não tenho mais 3 minutos para cada uma delas. E aí? Começo pelas questões, vou para a redação primeiro, depende desse time desse aluno, e aí? Normalmente o primeiro dia não tem problema de tempo, tá? Apesar de ter É uma verdade. redação. Mas vamos lá, as pessoas querem muito se apegar a, a uma regra de ouro e isso eu deveria fazer. Certo. Cada aluno deveria se conhecer e os simulados são bons para isso. Esse simulado eu vou fazer primeiro a redação. O próximo simulado eu vou fazer ela no meio. O outro simulado eu vou fazer no final e ver o que é melhor para si. O padrão que eu acho é o seguinte: é muito difícil você chegar já muito ansiedade, tá com tranquilidade no começo da prova. Então, no começo da prova, leia, por exemplo, o que é o tema da redação. Acho que tem um ponto aí que é forte. E ali você já tenta pensar rapidamente o que você deveria talvez escrever. Vai para as provas, tá? Vai para as 2 provas. Uma alternativa boa de descansar o cérebro é fazer 15 questões de uma prova, 15 da outra, fazer um pouco disso, desse processo. Mas você vai precisar fazer a prova de 50 a 1 hora, de 50 minutos a 1 hora. Certo. E aí, assim como o segundo dia, como é que eu sei, por exemplo, o que são 50 minutos, o que é 1 hora, se eu não posso levar relógio? Então, se você não pode levar relógio, como é que eu sei desse papel, desse fato? O fiscal vai ter lá algumas marcações. Ele tem um relógio de papelzinho lá e ele vai tirando de meia em meia hora. Então, em determinado momento, quando ele tirar o papel, você já sabe que ele está começando a contar o relógio disso aí. Você pode começar a pensar em fazer sua redação e ter entre o processo de fazer a redação e o acompanhamento geral 1 hora. Agora, o processo de você fazer isso no começo, tem gente que adora fazer logo no começo e passar a vista só lá no final, a limpa só lá no final. Tem gente que já gosta de fazer os dois juntos, tem gente que gosta de fazer na hora que vai fazer a marcação do seu gabarito. Então, acho que isso deveria fazer vários e vários simulados, aí você vai se acostumando com o que é melhor e é mais agradável para você.
Show. Segundo dia, tá? Segundo dia, que é o dia que o bicho pega. É o Segundo dia da dia, paulada. dia da paulada é muita conta, normalmente falta tempo, e aí você tem uma dificuldade grande. Segundo dia, você precisa contabilizar a seguinte forma. Lembra que eu falei que tem um rapazinho lá que tira o papelzinho do Lembro. relógio? Show. Você vai, se você numa hora, desculpa, se você em uma hora tiver entre 17 e 23 questões, você está na régua. Você não pode ter menos de 17, você não pode. E se você tiver mais de 23, é porque você está muito bem. Mas a régua é 17 a 23. Show. Então, entre uma hora, você tem que estar fazendo isso. Por quê? Porque eu tenho 60 minutos, a regra dos 3 minutos, 60 dividido por 3, eu tenho o número 20 ali como média. E aí, uma coisa que eu falo até, por exemplo, para filho meu. Não faço mais porque ele já passou e tudo mais, mas que eu faço para filho meu. É o seguinte: começa pela prova de matemática. Aí você vai dizer, opa, pô, aí não é nem uma coisa de você se acostumar, não, como eu falei no primeiro dia. Por quê? Uhum. A prova de matemática é que tem a maior proficiência. É. Matemática e redação é quem fazem ganhar o jogo. Em alguns lugares tem peso menor, papapá, tem uma série de. O Rio Grande do Norte tem peso, né? Então você muda um pouco essa concepção, por exemplo, a medicina, a matemática não é tão importante, o fato assim. Mas ela tem muito ponto absoluto. Ela é que você pode chegar quase a 1.000, se você, obviamente, você fechar a prova. Mas você pode tirar um 900, ali acertando 40 questões, 38 questões, 37 questões, você pode tirar uma nota acima de 900. Então, começar pela prova de matemática, seu cérebro, sua mente está descansada. É uma coisa que seja muito importante para você não faltar tempo. Muita gente diz o seguinte: eu fiz a prova de humanas, desculpa, de natureza, e depois eu fui fazer a prova de matemática, e já estava mais cansado. Fiz um monte de questão, mas deixei outro monte de questões. Fiz um monte de questões, mas deixei um monte de questões em branco, acabei chutando. Uma coisa. Se é para chutar, chuta lá de natureza, que tem a terceira nota, né? Redação, matemática e natureza é a terceira nota. Então seria mais ou menos um ponto desse. Mas é bom também usar a técnica do 15-15, tá? 15 de um lado, 15 do outro, 15 de um lado, 15 do outro, e fechar isso Certo. aí. Isso ajuda, inclusive, a você pensar de forma lateral, de outros problemas e tudo mais. E dá um pouco medo de desespero, porque você vai passando e tudo mais. E ao banheiro? Acho que o ir ao banheiro tem a primeira necessidade, se você estiver precisando mesmo, natural isso. Mas às vezes ir ao banheiro é muito bom, viu? Sem mesmo estar precisando. Você está lendo a prova, as questões começam a enganchar, você não tem um pouco de paciência para aquele momento, a ansiedade começa a bater, e às vezes é melhor perder 5 minutos, dando uma respirada, bebendo uma água, lavando o rosto, dando uma esticada no corpo e voltar para que você, de fato, continue no jogo. Se você se sentir assim, tá? Se você se sentir assim, você deveria, talvez, fazer uma composição para que você não perca isso. Agora, tem gente que vai até o último momento, o pai vai deixar no local de prova, vai estudando. Verdade. Então, quer dizer, faz parte. Tem gente que gosta disso aí, se sente melhor fazendo isso. Então, esse provavelmente é o que tem mais ansiedade e não vai querer, por exemplo, gastar os 5 minutos lá. Mas, às vezes, você dá uma levantada e é natural. Xandão, eu fiz a prova esse ano, tá? Eita. Eu fiz Vai a lembrar prova da sua digital. infância há 20 anos atrás, é? Não, Da eu sua fiz a, eu adolescência? fiz a da adolescência. Eu fiz a prova digital para entender como é que era o processo todo e tudo. E eu vi uma cena, lá em 2010, eu também tinha feito a prova, lá no começo desse Enem. E eu me lembrei de uma cena que é inusitada, né? Tem gente que leva quase que no supermercado para a sala de aula. Verdade. 4 águas, chocolates, biscoito. Então tem um determinado momento ali, 1 hora e meia de prova, que é um tic de abrir pacote, e não sei o quê. Que rapaz, Verdade. isso me incomodou, que foi uma beleza. Então nem foi a ansiedade da prova, nem foi outras coisas. Se bem que eu não Foi estava mais fazendo a prova, o barulho. o barulho, eu disse, "Mas que povo barulhento", e aquilo atrapalhou um pouco, principalmente no primeiro dia na composição dessa prova. Aproveitando, tivemos uma aluna da gente, né? Agradecer, estamos aí a turma do pré em massa, viu? Da terceira série, bem
Essa galera que tá fazendo kkkk aí, ó, tá vendo? Elas conhecem outras letras do alfabeto, não se preocupe não, porque o negócio tá bom para eles mesmo. E aí, Kel, né, arroba KelZ, underline A, disse, vocês podem dar uma dica de como fazer a distinção de dificuldade das questões de linguagens e humanas, certo? E aí, aproveitando, tem uma outra pergunta na sequência de 4 Albuquerque, que o 4 é o A, né, para Albuquerque. A prova tende a manter o modelo de dificuldade desse ano. Então, vamos ver aí, Ademar, juntar as duas. Uma dica de como fazer a distinção de dificuldade dessas questões de linguagem e humanas. E aí, essa prova vai ter o mesmo grau de dificuldade? Não vai? Ela vai ficar mais fácil? E aí? Isso é engraçado, porque às vezes as pessoas dizem assim, a prova do digital foi muito mais fácil do que a que eu fiz, é um absurdo. Escutei direto, escutei muito isso. Mito. É a mesma coisa, porque ela foi feita em cima de uma matriz de referência, as questões foram pré-testadas e elas foram montadas na mesma régua. Às vezes, passa uma impressão que cai conteúdo tal nessa prova e eu sabia, e não caiu na outra algum conteúdo, tá? Mas a prova do Enem ela não se preocupa em, por exemplo, equilibrar humanas e natureza, 15 de física, 15 de química, 15 de biologia. Acho que nunca teve essa divisão 15, 15, 15. Normalmente dá 18 de biologia, tem ano que tem 18 de química, às vezes tem um pouquinho mais de física, então não há esse equilíbrio. Por quê? A prova é montada olhando para de 2009. O que era na 2009? Eles montaram uma régua com questões 300, 400, 500, 600, 700, e assim vai. Eles vão montar a prova desse ano, o que eles fazem? Eles vão lá no banco e dizem, eu preciso de uma questão 300, 400, 500, 600, e sai só copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, e ele monta a prova. É assim que a prova é feita, não por eu vou colocar conteúdo tal, porque está caindo todo ano, então eu vou fazer uma tendência para esse tipo de coisa. A prova tem que ter questões de todas as competências, mas não de todas as habilidades. Tá? Então, a prova ela tem um equilíbrio. Então, não há distinção de uma prova entre digital, PPL e a prova oficial. Então, acaba com isso que isso não é o real e até assim, não escuta professor que fala isso não. Tá? Não escuta professor que fala isso não, que tá querendo fazer uma tendência, às vezes tem colegas que infelizmente dizem isso, tem colega que diz que é melhor deixar em branco. Tá? Tem colega que deu aula agora em dezembro, explicando o conceito do RNA na vacina da Moderna e da BioNTech. Gente, vamos ter bom senso. Vamos ter bom senso. Caiu nem na FUVEST, que é a teoria clássica. Caiu nem na FUVEST, que é a teoria clássica. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, é a prova em si. A prova dá sinais, porque quem elabora uma questão, elabora em cima de uma competência, de uma habilidade, e às vezes precisa elaborar em cima de uma habilidade fácil. Tá? E aí você vai dizer assim, mas se a questão foi pensada para ser fácil, ela foi pré-testada e ela volta como fácil. Ela é uma 300, ela é uma 400, questões menos de 500 são questões falsas. Aí, galera, é o seguinte, no enunciado da questão, muitas vezes está o segredo. São 3 níveis de complexidade, básico, intermediário e avançado. A maioria das questões são ali em torno de 5% da prova. Mas o importante é eu acertar as fáceis, né? Porque as fáceis vão me dar, vai potencializar a minha nota. Então, se eu tiver, por exemplo, identificar, nomear, assinalar, citar, observar, explicar, caracterizar, como verbos de comando no enunciado, isso pode ter certeza que essa questão é uma questão fácil. Se eu tiver, por exemplo, resolver com base no texto. O que é com base no texto? Quando eu vou procurar identificar, quando eu vou procurar uma característica no texto, automaticamente eu sei que essa característica está lá no texto. Eu só vou ter que identificar onde ela está e marcar a minha opção. Se eu preciso de ser com base no texto, significa dizer que eu preciso fazer uma reflexão. Se eu preciso fazer uma reflexão sobre o texto, eu preciso fazer algum grau de interpretação nele. Então, a questão já vai dizer para você que ela é média ou que ela é
difícil, ou até mesmo que ela vai ser, por exemplo, fácil. Agora, uma coisa que ajuda na maioria das questões do primeiro dia, essa regra não vale para o segundo, na maioria das Certo. questões do primeiro dia, leia primeiro o enunciado. Leia por depois as alternativas. E leia no final o texto. Porque você já vai para o texto entendendo o que ele quer. Porque os textos são longos. Quando você termina no texto, você lê, faz isso de novo, e há uma grande tendência de você ler de novo o texto. E aí, Tá? quando ele lê, Então seria quando ele fizer essa leitura invertida aí, ele já vai para o texto já sabendo qual informação que ele precisa, né? Ele já vai atrás isso. exatamente daquela informação específica, né? Acho que você vai gostar agora, tá? Como é chá em inglês. T. Então eu tenho texto, enunciado e alternativas. Boa, boa. Ok? É o T. É a técnica do Eu, T. isso, eu estou querendo que você faça a técnica do como é que é comer em inglês. Eat. Então você vai fazer primeiro o enunciado, as alternativas e depois o texto. Então você troca o Show. chá por comer. Show, show, Então show, você não show, vai show beber, mesmo. você vai comer. Show. Lembrando que nós temos um sorteio em andamento, tá? Eu estou vendo aqui com o pessoal do marketing, a equipe específica do Marketing Enem, está dizendo que só 2.300 pessoas se inscreveram no form, né? E aí a meta não vai ser batida hoje, viu? Quase ninguém se inscreveu aí. Eu acho que não estão querendo chocolate, não. Amanhã eu vou falar com a diretora Candice, Ademar, para pegar essa cesta, colocar uma para você, para o Sedex, e vou ficar com as duas aqui. Tá bom para mim? Tá É o ótimo. jeito. Vamos voltar um pouquinho para o Sisu. Eu lembro que Felipe, consultor, né? Felipe, gente finíssima, consultor do SAIS, ele tem uma palestra muito específica que ensina os meninos, mostra os meninos, não ensina, ele dá umas dicas de como é que eles devem colocar a nota do SISU. Por quê? Ah, eu boto de manhã e depois eu troco à tarde, depois amanhã eu boto de novo e amanhã eu troco, e aí eu. Como é? Existe mesmo essa técnica, essa, sei lá, essa maneira de distribuir a nota, um horário melhor, um horário pior, um horário Não, o assim, não, horário eu não. cadastro no primeiro dia e deixo, e aí eu fico chorando nos outros dias, aí eu não vejo, eu deixo o computador explodir, como é? Como é que especificamente a gente deve administrar o SISU especificamente? Ó, eu vou tentar aqui mostrar uma coisa que é o seguinte. Você vai. Como é que a gente vai estabelecer alguns elementos aqui, tá? Então é o seguinte. Diariamente você tem que acompanhar a sua classificação. Abriu o Certo, SISU, vai lá e coloque sua nota. Não deixe para colocar no certo, último dia, não. Tá? Se você colocar no último dia, você não vai ter como acompanhar o que está acontecendo nas grandes movimentações. Existem, normalmente, flutuações gigantes entre o primeiro e o segundo dia. Tá? Então, coloca o primeiro dia e espera acontecer. Esse ano vai ser de 6 a 13, então tem um número, um tempo até razoável aí. Tá? A partir do segundo dia de inscrição, você poderá acompanhar a sua classificação parcial em cada uma das opções. A nota de corte varia todos os dias, portanto, não deixe de se inscrever no último dia. Essa é a minha dica, talvez, mais importante. Saber a variação das notas fará com que você pense de forma estratégica. Qual vai ser a sua posição final, tá? Depois, eu tenho que verificar a quantidade de chamadas dos últimos anos. Isso normalmente se encontra nos portais das universidades, que você certo. mais quer. Então você vai lá e dá uma olhada, por exemplo, como é que está. Até ano passado eles chamaram no meu curso 7 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Para que você vá acompanhando o número de corte. Então, por exemplo, você está na posição 70 e são 40 Certo. vagas. Ano passado chamou até que número? Você encontra isso hoje como uma forma de você entender qual é a possibilidade de você estar lá. Agora, tem duas opções. Você tem que saber usar ou não a segunda opção. Como é que é a regra? Eu coloco duas opções. Pode até ser, por exemplo, direito noturno e direito diurno na mesma Certo. universidade. Tá? Não tem nenhum problema. Passei na primeira opção, eu tenho que fazer matrícula. E aí não é tranquilo porque você quer isso.
não passei na primeira opção e passei na segunda, eu também preciso fazer matrícula. A regra é essa. Há uns anos atrás era diferente. Boa, Mas boa a ter regra é lembrado, essa. verdade. A regra é essa. Ou seja, passei em qualquer coisa, eu preciso fazer minha inscrição. Não passei na primeira opção, não passei na segunda opção, eu vou demonstrar interesse por participar das listas de espera na primeira ou na segunda, ok? Agora, Certo. caso você queira preencher a segunda opção, é possível colocar o mesmo curso, como já falei, mas se você deseja ingressar apenas em um turno específico, apenas naquela carreira, tá? Você não deveria colocar a segunda opção. Porque se você passar, você perde a oportunidade de brigar pela vaga da primeira opção nas listas de chamada. Não sei se eu fui claro, Certo. mas é mais ou menos isso, é mais ou menos o que eu estou dizendo. Então você tem uma opção de usar ou não a segunda opção. Eu quero muito medicina na UFRN, porque eu não quero sair de perto dos meus pais. Pronto. Minha única opção é essa. Então você talvez não deveria ter a segunda opção. Rapaz, eu Certo. quero passar em medicina em qualquer lugar. Aí a primeira opção é Federal de Pelotas, nem sei se tem medicina lá, e a segunda opção é Federal do Acre. Eu quero passar de qualquer Certo. jeito. Aí uma outra virtude de saber jogar com esse jogo aí das opções. Certo. Tem uma pergunta que chegou de Carolina, mas o senhor respondeu ela parcialmente, né? Se poderia explicar essa opção aí a questão das duas opções, né? Elas têm um pouco de medo, porque um amigo fez uma besteira e não passou porque ele não soube fazer exatamente esse jogo das duas opções, né? De saber colocar essas duas opções. Deixei de uma maneira mais resumida aí, professor, como é que funciona essa ideia do cadastro da nota, vamos deixar mais didático, para as duas opções quando o SISU abrir. Abriu, aí eu tenho essas duas opções. Como é que ele administra isso? O SISU vai abrir, vai ter lá você vai escolher qual é a universidade e vai abrir lá a carteira de notas. O que às vezes o aluno precisa ficar muito atento, tem algumas coisas que estão acontecendo agora que acho que é porque ninguém nunca foi para o Supremo questionar isso, tá? Mas eu Certo. vou dizer aqui. Alguns locais reservam, por exemplo, uma nota, um bônus, tem alguns que são até mais descarados, é só para medicina, para quem morou naquela cidade, para quem morou naquele estado. Temos um Então exemplo ele, aqui perto. então ele pega pelo CEP. E aí, em cursos de alta demanda, qualquer besteirinha, qualquer 3%, 5%, e os caras não dão só 5%, dão 10%, dão 20%, como no Maranhão, por exemplo. No Maranhão é 20% para quem estudou todo o ensino médio no Maranhão. Então as notas inflam. Primeira nota de corte é 920, aí abate um desespero. E às vezes a imprensa também divulga as notas de corte, assim como era a nota de corte. Aí tem peso ou tem bônus relacionado. Então os alunos tendem a ficar assustados e achar que está muito abaixo e até na sua própria universidade. Então, a primeira coisa é você olhar esse tipo de coisa, se tem algum bônus, alguma situação dessa. Eu digo que a vaga pública é para todo mundo. Você pode, às vezes, Xandão, usar isso de forma muito legítima, como é usado, por exemplo, para algumas comunidades de cota, quilombolas, muito para fazer a Certo. inserção de algumas pessoas. Tá? Certo. E aí eu pego essa regra e eu vou desvirtuar essa regra. Se a gente tem, por exemplo, os nossos impostos, eles estão todos são comuns de maneira geral como brasileiros, eles deveriam ser gastos nas universidades brasileiras e não um favorecimento regional, tá? Ah, mas se eu Certo. fizer isso, só vai de educação daquele estado para que, de certa forma, os alunos passem e fiquem lá, tá? Mas enfim, isso é uma grande discussão até sociológica. Então, a primeira coisa é você observar Está se não tem chegando. alguma regra, se não tem alguma regra Certo. naquela posição, Naquele. tá? Certo, certo. Naquele lá. E agora, ao mesmo tempo, é você começar a observar esse tipo de jogo dentro das notas. E aí, primeiro dia roda, segundo dia roda, e você vai vendo a sua posição. Lá pelo terceiro dia, tem um certo marasmo.
As notas aumentam, diminuem em cursos de alta demanda muito pouquinho. Ali você já Verdade. está na hora de dizer assim, ou eu fico aqui, ou eu vou me embora. E aí vale dar uma varredura em vários outros notas para ver como é que estão essas notas de corte. Tá. Bom, boas perguntas do tema, viu? Eu acho que é algo que é bem obscuro, essa parte do SISU, porque ele já fez a prova, ele já passou pela parte mais estressante do processo, e agora ele tem a segunda parte estressante, que é agora concorrer, né, não só com o SISU em si, em nível de Brasil, mas concorrer com esse nível de ansiosidade que ele tem, né? E aí chegaram várias perguntas, né? Mari Martinho, tem que escolher participar da lista de espera somente de uma das opções, Você escolhe uma né? das duas opções. Certo. Por Carol isso que se Revoredo. você, por isso que se Sim, diga. você passar na segunda e quiser muito a primeira, você vai ter que assumir a vaga pública. Você não vai poder participar de lista. Então, se você foi É, aprovado na primeira ou na segunda, você precisa assumir a vaga. E certo, depois que você ficar reprovado, na primeira e na segunda, aí você pode escolher uma das duas para poder participar das listas de espera. certo. Carol Revoredo, se passar no segundo semestre, a matrícula é feita após sair a nota ou apenas depois da metade do ano? Assim que é a nota divulgada, né, professor? Isso tem uma É, divergência um pouquinho diferente de cada universidade. Se é a cozinha de cada universidade. é, Normalmente, você vai lá fazer a matrícula e 2, 3 meses depois ele pede para você ir de novo fazer uma confirmação de matrícula, tá? As universidades costumam fazer isso porque quem passa por segundo semestre tem uma tendência a possibilidade, tem uma possibilidade de passar em outro lugar. E aí passa e não vai mais lá dar satisfação naquela outra universidade. E aí, de certo. alguma forma, a universidade, aquela vaga fica aberta. Então, as universidades costumam pedir alguns dias para vocês acessarem o sistema, dizer, eu estou vivo, estou aqui, eu quero a vaga, É, ou coisa nesse sentido. Mas isso é da show. cozinha de cada universidade. Albuquerque, as universidades estaduais ainda tendem a aderir o SISU como entrada, depois desse ano maluco? As estaduais vão continuar ainda aderindo? Olha, Albuquerque, acho que existe uma coisa que a gente precisa entender, que é o Enem como política pública. A gente viu ontem, por exemplo, a UNB disse que não vai fazer seu vestibular porque não tem condições sanitárias no Brasil, principalmente nesse momento agora, e vai aderir ao Enem naturalmente. O Enem é o segundo maior exame público do mundo, tá? O segundo maior vestibular do mundo. A gente pede só para o Enem chinês, para o Gankao. Calcal. Então, você tem uma situação que é o seguinte. Em tese, todos esses países têm exames setoriais, tá? Mas eles têm Certo. um grande vestibular. Então, a China tem alguns vestibulares para universidades particulares. É coisa como se fosse aqui as nossas, tá? Certo. Mas que usa também as notas do Gankao, ou a França usa as notas do Baccalaureat, ou os Estados Unidos as notas do ACT. Então, você tem umas divergências. Mas existe um grande exame nacional. E ele serve para muito. As de alguma forma, poderiam, talvez, estaduais, não fazer os seus próprios vestibulares e deixar tudo via Enem. É uma possibilidade. Às vezes você tem uma política que a universidade quer selecionar muito bem os seus alunos. Isso é legítimo também. A USP, por exemplo, tem algumas vagas pelo Enem. Atenção, vai ter vaga da USP no SISU, inclusive para ampla concorrência. Poxa, De alguma maneira, de alguma. São 29 vagas de foi medicina a primeira na vez, ampla. professor, que ela abriu agora o Não, SISU para a USP? Não? não, ela, a terceira vez que ela abre de forma mais ampla. São Aumentou a oferta, 93 né? vagas de medicina, são 93 vagas de medicina, sendo que 20 destas são para ampla. E o que acontece é o seguinte, a USP, por exemplo, ela faz isso como forma de inserção de uma boa parte de alunos de cotas, para deixar uma pluralidade dentro do seu campus. Mas ela não faz isso por nenhuma obrigação legal, como tem as universidades federais, que tem que ter 50% de cotas para alunos oriundos de escolas públicas ou coisa nesse sentido.
Então, a universidade diz o seguinte, eu preciso de um aluno muito bem selecionado, porque eu sou uma das 200 melhores do mundo. Esse é um argumento para ter o vestibular da FUVEST. É, Então, eu tenho uma primeira fase tradicional, eu tenho uma segunda fase bem tradicional e difícil, tá? Porque eu quero selecionar, de fato, os melhores alunos para que eu tenha aqui nesse modelo que eu acredito que seja o vital. Então, isso é legítimo também de cada um desses vestibulares. Acho que é muito pouco provável uma aderência tão forte de as estaduais. Acho que pode ter uma ou outra. Essa onda, Albuquerque, de grande adesão, ela foi ali até 2014, 2015. Depois, elas são pontuais. Ou, de certa forma, alguma coisa, como aconteceu agora da UNB, de ter entrada por conta da pandemia. certo. Ademar, é interessante quando, na época que eu me formei em universidade privada, né? Porque na nossa UFRN, letras, ela só tinha pela manhã. E aí as melhores vagas para se dar aula eram pela manhã e era à tarde, né? E aí eu convivi com a universidade privada, excelente universidade privada, etc. Mas hoje em dia, né, nós podemos usar também essa nota, né, a nota de entrada do Enem, para várias universidades privadas, que inclusive, dependendo da região, no caso de Natal específico, nós temos no nosso caso a Unifacex, que ela tem uma qualidade até superior a tanto de estrutura, laboratórios de primeiro mundo, né? E o aluno ele ainda tem essa máxima de você, com a sua nota do Enem, você receber até 90% de desconto nos cursos. Por exemplo, eu estava vendo agora aqui, administração da Unifacex, contábeis, arquitetura, direito, enfermagem, psicologia, pedagogia, farmácia, fisioterapia, nutrição, tudo agregando, né, 90% aí com a nota do Enem, odonto com 45% de desconto. E ainda é um pouco um tabu, né, do acesso a esse desconto para a universidade privada. Todo mundo só quer federal. Você tem algum patamar relacionado com isso, assim, em nível de Brasil? Todo mundo prefere mesmo, Xandão, as públicas, as federais, e ninguém olha muito por essa parcela, porque eu vejo que é algo muito assim, interessante para o aluno. Ele não deu certo naquele curso, etc., mas ele pode, no caso, né, do nosso aluno FACEX, que ele tem agregado à universidade, ele vai ter as mesmas disciplinas, a mesma qualidade e em nível superior, o maior acesso a laboratórios e etc. Isso é fenômeno também para alguns lugares do Brasil e etc. Ou é bem nosso? Eu acho que existe o seguinte, hoje 80% dos alunos que entram nas universidades e faculdades são para a escola privada, não são para a Certo, escola pública, tá? Então, a gente tem hoje 250 mil vagas públicas, que é o que roda dentro do SISU. A gente tem um ProUni, a gente tem um ProUni e a gente tem um FIES, tá? certo. Agora, o Enem ele também serve para essa outra ponto de entrada aí, como estabelecer. Agora, o aluno tem que estar muito atento qual é a faculdade que ele está fazendo, tá? Então, quando você vê, Certo. por exemplo, uma Unifacex, que já é centro universitário, já tem muitos anos disso, já tem muitas turmas formadas, isso traz por si uma qualidade natural. Então, isso não pode deixar de ser relevante, porque a gente vê, por exemplo, às vezes, muitas turmas de EAD com preços muito baratos, com polos muito de infraestruturas, que, de certa forma, não têm esse nível de qualidade como tem vocês. Então, a primeira coisa é separar o joio do trigo dentro desse modelo. Agora, o mundo está em transformação. Quando eu falo o mundo está em transformação, existe uma situação que é assim. Qual é a carreira hoje no Brasil que é mais desejada? Desculpa, aqui, desejada não. A carreira no Brasil hoje que mais faltam pessoas para trabalhar são as carreiras de tecnologia. E tem carreiras de tecnologia hoje pagando salários de 25, 30 mil reais de entrada. Tá? Aí você vai dizer, não. Quer ver outra que é interessantíssima? Gestor de mídias digitais. Certo. Quem é que faz, por Verdade. exemplo, as postagens, a dinâmica toda das mídias, desse controle que eu tenho das mídias de Instagram, de Facebook, de Twitter, do colégio da universidade? Então, você não pode ser. E aí, quem é esse cara que é formado? Ele foi formado em marketing, ele é formado em comunicação, qual é jornalismo, qual é o tipo de comunicação que eu tenho. Então, esses profissionais hoje no Brasil, eles são cobiçadíssimos.
e ganham algo em torno de entre 10 e 15 mil reais. Então, não tem só aquela forma de predominância. Por um lado, eu tenho uma federal que tem uma qualidade de professores, que normalmente são doutores, que é uma exigência da universidade, mas as faculdades particulares, por exemplo, elas ajudam muito o menino a entrar no mercado de trabalho. Elas arranjam muito estágios, elas têm núcleos para isso, elas desenvolvem coisas que são muito mais latentes para que, de certa forma, o menino já tenha um conceito de empregabilidade. Então, acho que há ganhos e processos para cada um deles. Uma vez que vocês estão dando esses descontos tão bons aí, eu acho que é uma grande observação também de dizer. Mas, primeiro, não é qualquer faculdade. E É vocês verdade. não são qualquer uma. Já são, inclusive, centro universitário. É Então, verdade. já diz quem é centro universitário, já é o próximo passo para ser universidade. Tá? Não é só uma simples faculdade. Então, tem uma diferença grande dentro dessa hierarquia dentro do processual. Então, vocês podem, Show. por exemplo, abrir vários cursos sem pedir autorização ao MEC. E só depois que vocês são fiscalizados. Quem tem uma faculdade, primeiro tem que pedir autorização médica, é fiscalizado e uma série de outras coisas. E o MEC só dá esse grau de centro universitário para quem, de fato, merece esse título. Então, até parabéns aí pela consistência de muitos anos de Show. trabalho que eu conheço bem de vocês. E nós temos no exemplo de vários ex-alunos que se formaram pela Unifacex, né? Não conseguiram aquele curso, que sei lá, queria fisioterapia e também tinha fisioterapia na Unifacex, e aí com a própria nota do Enem, ele conseguiu um super desconto, que era como se ele, menos do que ele tivesse pagando, por exemplo, de uma mensalidade normal da escola, né? E não E vai ter aí ele greve. não vai ter greve, qualidade máxima, ele tem o acesso com os professores, ele tem acesso à tecnologia, laboratório de primeiro mundo. Então, assim, é como o senhor falou, prestar atenção na qualidade da instituição. Se eu tenho uma instituição com qualidade agregada ao meu estudo, né, à minha educação, claro que eu posso ir para o lado da instituição privada e se eu passar uma federal, beleza. Mas eu vou esperar um ano, dois, três, quatro, eu vejo todos os meus amigos se formando, porque nós professores passamos por isso. Eles ficam esperando aquilo, esperando passar, e vê um amigo, o amigo vai, se forma, faz direito, etc. Já está no OAB e ele ainda está tentando alguma coisa, e aí viu que todos ganharam os mesmos descontos, todos tiveram as mesmas oportunidades, e ele deixou passar. Né? E aí, lembrando, nós temos cursos hoje em dia do Unifacex que eles estão com super descontos. É só vocês acessarem aí, tem o telefone que eu coloquei para vocês, e ele é o 98 118 3035, tá? 98 118 3035. E aí a galera do marketing está lá, né, com apenas quantas pessoas para sexta? 2.035? Vixe, baixou, não era 2.500? Essa sexta não vai sair, não. Qual é a meta de hoje, produção? 5.000 pessoas? Vixe, vai bater, não. Eu vou levar essa sexta. Eu estou vendo aqui os meninos Lenore, que disse que queria um pedaço, Sara, Emily, que está dizendo que não se inscreveu ainda, Larissa foi a única que se inscreveu que eu vi. Ai, meu Deus do céu, não sei não. Ademar, último bloco dessas perguntinhas aqui, o grande Mário, né, que está aí nessa briga por medicina, né, aluno do pré-2020, ele perguntou assim, a gente falou um pouco sobre isso, né? Ele colocou como funciona o SISU, mais ou menos a gente já falou sobre isso, que ele chegou um pouco atrasado. Como o SISU funciona? Vai aparecer as notas de corte para os meus cursos? Poderia explicar novamente? Cheguei tardiamente aqui na live, não sei se já foi falar. Mário quer medicina, e aí a preocupação dele é, quando ele coloca essa nota dele lá, ele vê nessa virada o ponto de corte de medicina? Na virada ele vai ver o ponto de corte de medicina e ele vai descobrir lá como fazer depois. A gente é muito assustado, medo de fazer uma besteira, coisa seguinte. Leia umas instruções, é que a gente não quer ler. Leia umas instruções que tem lá no portal que não tem perigo de você errar. Então você lê calmamente. Primeira coisa é você fazer a sua inscrição. E aí o primeiro grande desespero é assim, esqueci a senha, não sei qual é o meu número. Então, isso vai começar a partir de segunda-feira a descobrir a nota do Enem. Então, eles colocam várias maneiras de você descobrir novamente a senha. Seja o telefone, seja o e-mail, tem vários caminhos. Então, a primeira coisa, calma, quem esqueceu, vai dar para resetar e encontrar seus dados. Depois, leia as instruções na hora da inscrição. E aí você vai ver, regra 1, regra 2, regra 3. Passou o primeiro dia, vão aparecer as notas de corte. E aí você pode, inclusive, tirar de lá,
colocar em outro lugar, mexer várias vezes no mesmo dia, para ver, inclusive, as simulações onde é que você vai ter. É uma grande roleta onde você vai desenvolver todos os processos. Mas calma, quando abrir o sistema, vocês vão ter acesso a ele. E quem já, essa geração já nasceu chipada, vocês não vão ter dificuldade de mexer dentro do sistema. Às vezes, por uma questão de muito acesso simultâneo, dá uma travada, o site sai um Verdade. pouco do ar, então você tem uma certa instabilidade e, infelizmente, com tecnologia isso é natural. Você Natural, tem verdade. 2 milhões de pessoas entrando quase que simultaneamente ou em pouquíssimo tempo para que você consiga fazer isso, tá? Agora, às vezes, a gente não entende por que o site do BBB tem lá 3 milhões de votos em 1 minuto, como o Thiago Leifert falou quinta-feira, e o site do governo com 300 mil cai, tá? Então, você fica assim, Tá por achando que aí. faltou um pouco mais de combustível lá, mas calma, vai dar tudo certo. Show. Professor, chegando aí quase ao nosso finalzinho, com aquela máxima, chegando num tópico muito importante para os meninos, né, que é a redação. Nós sabemos que existe um peso muito grande quando a gente fala de matemática e a junção com essa redação, né, que são praticamente dois pilares fortes da prova, né? Pensar exatamente em uma boa resolução da prova de matemática, obedecendo as questões fáceis ali, tentando manter uma TRI sadia, e aí nessa TRI sadia de matemática eu tenho depois, né, a junção com a redação. E aí tem aquelas situações, né, que os meninos sempre perguntam. Nós temos uma base de redação maravilhosa, né? Nós temos aqui um atendimento personalizado, o senhor sabe disso. Então, o aluno ele recebe uma consulta médica de redação, ele tem um contato direto com uma equipe altamente capacitada e com exclusividade para essa redação. E os meninos sempre querem saber deles, né? Como é que eles podem se preparar melhor para essa redação, né? Como é que se pode preparar melhor para essa redação? Tem alguma dica específica? É o seguinte, a primeira coisa é fazer redação, tá? Ah, Certo. mas eu estudo com o melhor professor de redação do país. Ele não faz mágica, não. Você tem que fazer a redação e a redação tem que ser corrigida. Então, a primeira coisa é esse tipo de situação que eu falo, porque às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em acertar o tema, em fazer vários e vários modelos, para que de alguma forma consiga ir lá e cravar uma nota muito alta, tá? Mas o que Certo. eu digo é o seguinte, vamos entrar na teoria, tá? Abordar, a prova é uma prova, o tema é dissertação. Essa dissertação, ela não vai cair, por exemplo, em Seca do Nordeste, porque Seca do Nordeste atinge só o Nordeste. Então, ela vai ser um tema social que é feito por um professor de sociologia ou filosofia, não é de linguagens. A primeira grande situação que tem que entender. É um tema social aplicado nas 5 regiões do país. Então, para não favorecer uma região em detrimento da outra, é um problema que acontece no Brasil, nas 5 regiões, no Brasil todo. Tá? E aí não escutem, às vezes, colega de biologia dizendo que vai cair a guerra do Vietnã. Às vezes tem um professor de biologia que quer dar uma dica de redação falando que vai cair alguma coisa da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a primeira coisa é você entender o que vai cair. Vai cair um tema social que afeta 5 regiões do Brasil e é uma dissertação. E na dissertação, você tem uma abordagem do tema, que aí a sua capacidade de relacionar com as outras áreas e criar repertório é fundamental. Galerinha, vamos Certo. ler. Galerinha, vamos entender de outras áreas para que você tenha condições de você escrever sobre diversos assuntos e com propriedade, tá? Mas o jeito de ser desenvolvido é tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Esse é o ponto onde você vai se estabelecer de maneira geral. Aí eu vou para a tese. O que é a tese? É o meu posicionamento. Você vai delimitar o seu ponto de vista central do texto e é em torno dele que você vai construir uma argumentação. É nesse momento que é extremamente decisivo determinar quais são os argumentos que você vai escolher para sustentar a sua linha analítica. Essa é um ponto geral. Aí, você vai para essa linha analítica que a gente chama de linha argumentativa. É a seleção, organização e hierarquização das ideias e uma sequência lógica e progressiva
que vai mostrar o que você vai desenvolver através da solução do seu texto. E aí você vai para aquele que é o final, que é a conclusão do pensamento. Na conclusão do pensamento, trate cada parágrafo como se fosse uma redação. Ou seja, o parágrafo é como se fosse uma redação. Ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, cada parágrafo desse. Segundo a proposta de intervenção final, deve ser necessariamente relacionada ao desenvolvimento dos textos. Cuidado com isso. Mandaram falar de esporte. No final, você quis falar do futebol. É um esporte, mas você afunilou e você não deu uma posição do seu pensamento. Você vai tangenciar, como eles chamam lá. Tá? Então, você tem que falar do que você tem que concluir o seu pensamento e dar a sua opinião, a sua contra-argumentação ao que eles pediram, baseado no que você escreveu acima. Tá? Baseado no que você escreveu acima. Agora, deixa de nóia, por exemplo. Ah, eu só fiz uma redação com 3 parágrafos, será que eles vão tirar ponto? Ah, eu fiz com 4, eu fiz com 7. Então, essa forma aí são coisas menores desse problema que o professor de redação de vocês vai conseguir tratar, assim como eu falei aqui. Ele inclusive vai falar até melhor do que eu falei aqui, professor de português. E ela está online, Agora, Janine. Janine está aí, essa que está colocando amém, projeto do texto. Ela é nossa coordenadora opa, da base de obrigado. redação. Espero não estar falando besteira, Janine. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se vocês não levarem texto para a Janine corrigir, a Janine não faz mágica não, gente. Tá? Agora, a redação do Enem é o seguinte: você tem lá uma delimitação, mas é muita noiada. Isso é geral, sabe, Xandão? Eu dou algumas entrevistas por aí, e às vezes as pessoas dizem assim, jornalista experiente, de G1, de Globo. Professor, mas uma dica aí na véspera final, os temas que podem cair. Às vezes eu digo assim, só dou entrevista se não tiver perto de Enem, eu só digo assim, só dou entrevista se me perguntar o que vai cair no Enem. Porque, gente, é uma loteria isso. Agora, ao ponto do que já caiu e ao ponto do que vem a cair, se você fizer 2 redações por semana, em 40 semanas, você vai ter feito 80 textos. Eu duvido que não tenha um parecido. Tá? Eu duvido que não tenha um que você já pensou sobre aquele recorte. É claro que alguns, em determinados momentos, foram muito específicos, como aquele tema dos surdos, há 2, 3 anos. Ali foi muito específico, e inclusive as notas foram até um pouco mais baixas. Mas, tirando isso que é um ponto fora da curva, normalmente vocês não vão ter problema com o tema da redação. Agora, vamos fazer a redação. Voltaram outras perguntas do SISU, né? A galera, como é o nosso tema principal, então a gente falou sobre outros temas, né? Nós conversamos aí sobre esse Enem, inclusive falamos pouco sobre o Enem digital em si, né? Falamos que existe essa utopia aí de que é mais fácil, então nós escutamos bastante, eu escutei bastante isso, inclusive quando a gente ia no dia da postagem do INEP, mesmo no Instagram lá, e aí tinha lá, o caderno do Enem Digital foi divulgado e etc. Várias pessoas que tinham feito muito mais fácil, mais conteudista. Caiu, era Vargas, que não tinha caído o Ademar ri logo. Caiu, era Vargas. Isso era conteúdo, sim, que foi dado na sala. Muito mais fácil, os textos menores e etc. Então foi um frenesi. Eu acho que tinha 50 milhões de comentários lá, só de pessoas que fizeram. E aí, eu me arrependi de ter feito o Enem físico e etc. Aí eu queria ouvir de você se realmente essa dicotomia ela existe ou não. E 2, a redação ela é normal, né? Ela é uma redação feita em papel e o aluno recebe um tempo para fazer e etc. Não é isso? Vamos lá. Eu fiz a prova, então posso falar com um pouco mais de propriedade. A plataforma tem algumas coisas bacanas, que é, por exemplo, quando eu marco uma opção, eu não preciso mais marcar no meu cartão resposta. Tá? Então você tem uma coisa que você vai ganhar alguns minutos aí e também não vai passar a questão errada pro gabarito. Isso ajuda muito e alguns alunos acabam perdendo 1 ou 2 questões nisso aí. Então isso tem essa vantagem. Agora, a prova ela não pode ser diferente, gente.
porque ela está valendo vaga pública. Então, se tivesse uma em relação à outra, tivesse vantagem, você poderia, inclusive, questionar na justiça que aquela prova foi mais fácil. Então, a prova não pode ter diferença, e elas não têm diferença do ponto de vista de testagem. Dá mais trabalho para o governo fazer o digital, porque ele pretestou para o físico e ele tem que pretestar para o digital. E eu conversei com a galera que trabalhou com esse modelo e eles disseram, Damar, a gente conseguiu calibrar. A redação, para dar equidade, a gente ainda não conseguiu fazer com que a redação fosse digitada. Então, eles não conseguiram fazer com que os testes dessem valores próximos. Então, o que eles disseram? Vamos fazer na mão para garantir a equidade. Tá? Essa é a primeira coisa. Certo. Eu fiz a prova e eu gostei muito da prova de humanas. Gostei muito que caíram muitos temas de globalização, caíram temas que eram muito mais fáceis para a minha leitura, pelo meu grau de leitura e de experiência que eu tenho de vida. A prova do Enem também é uma experiência de vida. Aquilo que cai na vida, você consegue acertar. Então, tinha algumas questões de geografia física que eu olhava assim e dizia, não é essa, e provavelmente vai ser essa aqui. Tinha algumas de globalização, que como é um tema que eu adoro, e leio bastante sobre isso, eu fui direto quais eram o gabarito, sem precisar de muito conteúdo. Mas tinha uns de história antiga, que aí não dá, não sou especialista e nem estou estudando para isso. Então, acabei não marcando. Então, não há esse fixo de você imaginar que uma prova tem outra. Teve uma coisa que eu achei uma grande desvantagem do digital. Sim. No dia, você recebe do Enem, você recebe umas folhinhas para gabarito, tá? Certo. E você não pode dar lápis, só caneta. Então lá também você recebe a mesma quantidade de folhas. Eu queria até mais, mas não, é a mesma quantidade. Só que quando eu tenho a prova em papel, eu às vezes faço a conta embaixo da questão. Porque tem um espaço, outro, às vezes não tinha espaço para fazer na contracapa. Ou seja, tem alguns espaços no rodapé, você tem mais espaço. E aí acabava o espaço, eu ia para esse papel. Lá não, você só tem esse papel para ser estabelecido, porque você não vai riscar na tela. Né? E tem o fluxo do seguinte, no primeiro dia, teve uma hora que eu fechei os olhos por uns 2 minutos, porque estava com uma vista muito cansada da luz da tela. E no segundo dia, você fica parecendo calango, é assim, ó, tá? E aí, por exemplo, tinha uma equação do segundo grau, eu tinha que copiar a equação do segundo grau para cá, para poder resolver a função do segundo grau. Ou seja, não era direto a aplicação. Então, eu senti mais dificuldade no segundo dia com o digital. As datas previstas para esse ano. 7 e 14 de novembro. Digital 21 e 28. Quem quiser fazer digital, provavelmente essas provas de 21 e 28 vão chocar com o primeiro dia da Unicamp ou o primeiro dia da FUVEST. Tá? Certo. Então, é assim, se você não quiser fazer Unicamp, não quiser fazer FUVEST, você pode se inscrever agora em maio, parece que é de 17 de maio que vão abrir as inscrições, pro vestibular da digital. Meu Brasil conceito, inteiro, tá? né, Ademar? Brasil inteiro, né? Não é assim, Brasil só uma inteiro. região, só uma região, não. Não, foi feito em todas as capitais. O plano agora é aumentar para 250 mil vagas. Provavelmente eles vão aplicar em cidades acima de 150 mil habitantes. Então, todas as capitais e cidades acima de 150 mil habitantes. Então, é muito provável que Mossoró vá ter aplicação do Enem Digital. Certo. Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu vou continuar o bloquinho de perguntas e eu vou só consultar aqui o marketing para ver como é que está a nossa inscrição. Você que chegou depois, né, nós estamos sorteando aí 3 cestas de chocolate da Cacau Show. O que é que eu preciso fazer para concorrer, Xandão? Vai na bio aqui do Colégio Facex, aqui em cima, ó, tá vendo? Colégio Facex, você vai, clica lá, vai na bio, tem um formulário, preenche o formulário e você está concorrendo a 3 cestas de chocolate da Cacau Show. Lembrando que a Unifacex está com uma super promoção aí de descontos para você que vai usar a sua nota do Enem. Recebeu seu espelhozinho do Enem? Recebeu, recebi.
você pode procurar as meninas lá, certo? Na Central, Raquel, a galera lá da Central, e você vai poder perceber aí com essa sua nota do Enem quantos por cento de desconto, podendo ser até 90% de desconto, certo? Com exceção de odonto, que odonto vai até 45% de desconto, beleza? Chegou aqui mais algumas perguntas sobre o SISU, vamos dar uma terminada com elas na sequência, professor. Agradecer aí a sua presença, que sempre é uma aprendizagem gigantesca conversar com o senhor, né? Tive o prazer e a honra de ter meu livro prefaciado pelo senhor. Então, assim, inclusive esse livro ele já está na versão já de atualização por causa do Enem, né? Seriado, essas mudanças e etc. Então, ele já está com a segunda versão de stand-by, esperando ver o que vai acontecer nesse futuro, certo? É sempre um prazer, né, trocar essas figurinhas com o Renato, quando eu fiz com ensino híbrido também, mesma coisa, e no SAI só tem fera, né? Não tem ninguém que seja reserva, todo mundo é exatamente titular. Então, isso aí é importante para a educação. Emily tinha feito uma pergunta, mas aqui a resposta é um pouco óbvia, Emily. Se a pessoa demorar a fazer a inscrição, tem a possibilidade de perder a vaga do SISU? Né? Se você não obedecer os prazos, você vai perder a sua vaga, viu, Emily? Carol Revoredo, professor. Então, entre os dias de SISU, entre os dias de SISU, a gente pode mudar a primeira e a segunda opção? Ela pode fazer essa modificação? Pode, né? Eu acho que você só não precisa mudar no primeiro dia. No primeiro dia você joga as notas e você não vai ter a loteria de saber como é que for. Deixa rodar o sistema, no dia 6 horas da manhã você tem uma noção de como é que foram as notas, se está aprovado ou não, se você deve permanecer lá, está no meio das vagas, aí quer aquele curso, deixa lá, no segundo dia olha como é que está o número de vagas. Então tem um pouco disso. É muito angustiante, claro, para quem está naquelas últimas 5 posições, tá? Então o curso Verdade. tem 40 vagas e você é o 35º. Faz parte do jogo, não há uma tendência que você caia tanto, e há uma possibilidade sempre de as pessoas que estão acima não assumirem a vaga. Então você vai cair para um 43º, um 44º, então você vai acabar passando, digamos assim, né? Esse é um processo que normalmente acontece. Agora, a ansiedade aí não é nem tudo, você fica muito preocupado, de fato, com o que vai acontecer, porque não é fácil. Lembrando aos meninos do pré, da terceira série, que quando vocês fazem os SAIs Enem, né, você faz os simulados de nível nacional, o último simulado que você faz, a sua nota, ela tem aí uma margem pequena para cima e para baixo. 5%, professor? Da nota real dele, 3% por aí, né? 3%. Então, veja bem, eu já fui cadenciado durante o primeiro SAIs Enem, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. O seu último SAIs Enem, ele é importantíssimo, tão importante quanto os outros, porque você tem exatamente uma medida exata, precisa, do que você praticamente tem que mudar, tem que apertar, tem que afrouxar, tem que dedicar, né? Porque a distância dessa sua nota, como o professor falou, é uma distância pequena, é um cabelo meu de distância da nota do Enem específica. Então, né, não vamos deixar de fazer o estágio. A gente tem uma aceitação maravilhosa, né? É só para a gente lembrar um pouquinho de que essa simulação, inclusive o horário de estudo que eu fiz deles, professor, eu reservei o domingo, naquele horário de estudo da própria ferramenta, né? Que tem aquelas perguntinhas, quais as 4 disciplinas você menos gosta, quais as 4 que você mais gosta, e etc. E aí eu reservei o domingo de 1 às 6 apenas para eles simularem o Enem. Então ele sabe que na semana dele, quando ele chega no domingo, de 1 da tarde às 6, ele tem um bloco de questões e uma redação. Um bloco de questões e uma redação. Então, quando o senhor falou ali da redação dele levar para a Janine, eles vão praticamente todos os domingos até o Enem, quem obedecer o horário vai fazer praticamente uma redação, né, a cada domingo e blocos de questões antes dessa redação até o domingo também, até praticamente as margens do Enem. Então, é uma metodologia que a escola desenvolve, né, e aí tem dado bastante certo. Estamos aí entre as 10 maiores do nosso estado. Então, a tendência é ficar ali ou primeiro
ou primeiro, ou então no primeiro. Então a gente está brigando, né, para cada vez mais melhorar essa nossa qualidade, e o SAIS ele é um grande parceiro da escola, com certeza. Tá? Eu vou chamar aqui o marketing, né? A Aline está aí online, né, Aline? Para quem não se inscreveu, né, deixou de escrever, estamos encerrados. Está encerrado, Aline, é isso mesmo? Encerrado, então, a promoção para a nossa cesta de chocolate. Muito bem, são 3 cestas de chocolate da Cacau Show que vão ser sorteadas agora. E aí, Aline, fala aí no meu ponto. Encerrado, encerrado. Vixe, teve esse povo todinho. 5.927 pessoas, parabéns. Olha aí, é só botar 2 pessoas bonitas numa live, professor, que as pessoas vêm correndo, certo? Não Quem adianta ter são? Quem ninguém são? feio. Peraí. Aline, a gente pede para o professor Ademar dizer o número de... Certo. Ademar, um número de 1 a 47. Não, peraí, corrigiu. Do 3 ao 58. Do 3 ao 58. Do 3 ao 58. Vamos de É. 29. 29 de março, que é o dia do resultado. Aline, professor Ademar, número 29. Quem foi esse sortudo? Procurando, computando os dados. Vamos lá. Patrick de Carvalho Dantas. Parabéns, Patrick. Você manterá sua Páscoa adocicada. É adocica igual a Beto Barbosa. Beto Barbosa é da época do professor Ademar, viu, pessoal? Quando ele dançava lambada lá na Praça do Futuro. Jesus, Maria José. Vamos lá. Primeira cesta, Patrick já ganhou. Muito bem, Patrick. Próximo número, professor. De 3 a 58. Mesma dinâmica. Bora lá, Aline. 13. Número 13, o número das 13, número da sorte, Aline, 13. 13. Computando os dados, roda, roda, Jequiti, vamos lá. Só tem um que eu não falo nem a pau, viu? É aquele que eu estou imaginando, é? Esse eu não falo nem a Nossa pau. Senhora. Meu Deus do céu. Que é para nem lembrar, entendeu? Quem me 13, segue no Aline. Instagram vai entender o que eu estou dizendo. Eu sigo o senhor lá, por isso que eu estou dizendo, é aquele? Vamos lá, Aline, 13. 13, vamos lá, atenção, chegou aqui os nossos atendentes todos. Manuela Celestino de Souza Moraes acaba de ganhar uma cesta da Cacau Show. Parabéns, Manuela. Professor, último número. Vamos lá, Já Aline, saiu bota esse pessoal para 13, já trabalhar. saiu 29, né? 29 foi. O senhor que é o homem dos números. Vamos colocar outro número primo aí, 41. 41, Aline. Corre, corre, corre. Roda, roda, Jequiti. Vamos lá. 41 agora. Como é que vai ser? 41, 41. Vai sair, vai sair, vai sair. Você vai ver. Vai ser Lorena, vai ser Raquel, vai ser Vinícius, vai ser Duda, Duda Moraes. Agora vai ser Lorena, Lorena. Lorena vai ser Lorena com Larissa, vai ser Sofia. Vai ser Pedro Hugo, eu tenho certeza. Não, vai ser Ana Patrícia. Bora, Ana Patrícia. Vai, Ana Carol. Não, agora vai ser Raquel. Aluna excelente, todos os alunos maravilhosos. Lenore, nosso apoio pedagógico. Não pode não, Lenore. Olha a glicose, Lenore. Você não pode, você é uma senhora, Lenore. Vamos lá, Matheus, esse é meu, sai da frente. Matheus está confiante. Agora vai. Chegou. Eliana Ribeiro Nunes. Eliana Ribeiro Nunes acaba de ganhar a última cesta da Cacau Show. Ademazão, obrigado, viu? Obrigado Por a esse você. momento. Vamos aí mandar essas boas vibrações para esses meninos, para que tudo aconteça normalzinho aí para eles. Galera que ganhou a cesta, vocês mandam um direct para aqui para a Facex. Deixa eu ver se a Aline colocou aqui qual é o procedimento que vocês têm que fazer. Não. Manda uma mensagem no direct aí para
para as meninas, tá? Ou então você vai no WhatsApp, Patrick, Manuela e Eliana, vai no WhatsApp da escola, ó, vou botar aqui o WhatsApp aqui, ó, 98 118. Todos os nossos atendentes estão disponíveis agora para falar com vocês, certo? E aí ela já está dizendo aqui, ó, pegar amanhã na unidade 1, a partir das 9h30. Se vocês não chegarem de 9h30, chegar de 9h35, eu vou estar lá na porta, viu? 9h30, nenhum dos 3 apareceu, eu vou levar as 3 cestas para mim. Recapitulando, amanhã, na unidade 1, a partir das 9h30. Certo? Belezinha? Vou soltar aqui o WhatsApp da escola só para vocês ficarem com ele e qualquer dúvida vocês tirarem com ela. Ademar, beijão, até a próxima, se cuida, certo? Como a gente diz, take care. Tudo de bom. Valeu, galerinha. Valeu. Live. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.